Nesse vídeo eu vou falar pra você o porquê que o S-Log não é meu perfil de cor favorito. Na realidade, o meu objetivo principal aqui é falar os principais motivos pelo qual eu prefiro muito mais o HLG3. E um alerta para quem vai assistir esse vídeo e não me conhece, não me segue lá no Instagram, isso daqui não é um tutorial, é apenas compartilhando a minha experiência e eu espero que de alguma forma possa ajudar você. Se você faz de outra forma, se você utiliza outro perfil de cor, se você utiliza outro software de edição, não tem problema nenhum. Desde que isso seja bom para você, tá tudo ok, porque o que eu faço aqui é o que é bom para mim e funciona. E só para contextualizar, lá em 2020, né, quando eu comprei minha primeira câmera Sony, uma Sony A6400, que tinha sido recentemente lançada, eu comecei a entender um pouco mais sobre os perfis de cores, né, sobre S-Log, sobre Cine, sobre HLG, como utilizar um PPOff da melhor forma, entendi como é que funcionava ali o S-Log, a questão de exposição, os cuidados que eu deveria ter, como que eu deveria fazer na pós, e da mesma forma utilizando o HLG, além de estudar também sobre os outros perfis de cores que tinha naquela câmera. E ao longo do tempo, o que eu mais me identifiquei ali, que mais foi benéfico para o meu processo, era o HLG. Por quê? Na maior parte do tempo, né, eu trabalho como filmmaker guerrilha ali, sempre em situações que às vezes eu não tenho um controle total da luz, do que está acontecendo ali no ambiente e tudo mais, então eu preciso ter uma forma de fazer a exposição rápida e com certeza, né, com muita qualidade. Ou seja, na maior parte do tempo eu faço ali o ajuste no ISO, ou no filtro ND, ou em alguns casos ali, que isso eu faço bem menos, o ajuste na abertura. Vou mudar a abertura quando realmente houver necessidade por causa do campo ali, né, do foco e tudo mais, o campo de alcance que eu quero. Então, o perfil que mais me deu flexibilidade para fazer isso foi o HLG. O HLG, ele é um perfil de cor que tem um ótimo alcance dinâmico, tem, né, a possibilidade de você trabalhar em qualquer faixa de ISO. Na pós, ele é um perfil que te dá muita possibilidade de você fazer um bom color grade, né, e você tem ali um perfil bem flatzinho, um flat suave, que você consegue puxar umas cores bem legais. E lembrando que a 6400 era uma câmera 8-bit, né, então que em resumo não é tão vantajoso assim você utilizar S-Log câmeras 8-bit, né, você vai ter uma certa faixa de ruído, você vai ter um certo bending ali, então assim, se você acabar comparando, né, pode ser que o log numa câmera 8-bit acaba sendo não tão viável assim. Lembrando que a minha câmera PSC, eu preferi sempre utilizar HLG. Então nessas 1400, praticamente 90% do tempo eu utilizei HLG, e quando eu não utilizava HLG era PPOff. Mas quando eu migrei para a Sony FX30, aí sim eu comecei a explorar muito mais o S-Log, né, que me dava uma segurança bem maior por ser 10-bit e tudo mais, e realmente tem um ganho bem legal. Porém eu não abandonei o HLG, eu continuo utilizando muito ele. Lembrando que a FX30 é uma câmera a PSC também, e o HLG3 com 10 bits aqui, cara, isso daí é, assim, absurdo o que ele entrega. Então ainda continua sendo o meu perfil de cor favorito. E só um detalhe muito importante, né? Isso tudo eu tô falando com base em câmeras com sensor APS-C. Eu vou ser bem sincero em falar que se eu tivesse uma câmera full frame, eu só usaria S-Log. A diferença de um S-Log numa câmera APS-C para uma câmera full frame é imensa. Isso falando, né, em 10 bits, né, realmente a diferença é muito notável, eu falo isso por experiência mesmo. E uma questão importante também, né, que assim, eu utilizo, né, o S-Log, utilizo o HLG, utilizo o PPOff, de acordo com o tipo de trabalho que eu vou entregar, de acordo com a condição de trabalho que eu tenho. Então, eu acho que é muito importante você não ficar dependendo apenas de um perfil de cor, e sim você saber direcionar cada perfil de cor para situações específicas. E eu falo isso com muito mais detalhes dentro do meu curso de Color Grading. Eu ensino como você utilizar os perfis de cores, como você vai configurar cada um deles, fazer a exposição e principalmente como você vai tratar essas imagens na pós. Então, até para exemplificar um pouco mais de como que eu utilizo o HLG3, eu vou mostrar isso aqui na tela do Premiere para mostrar, né, porque eu sei que muita gente tem dúvida, parece que as pessoas têm mais dúvida de como utilizar o HLG do que o próprio S-Log. Então, para exemplificar isso, eu vou mostrar um pouco do meu processo na tela também. Bom, aqui eu tenho algumas imagens, né, para mostrar o porquê que eu utilizo o HLG também, mas na parte de edição, né? Mas uma das coisas que acontece quando você coloca no Premiere, especificamente takes em HLG, pode ser que ele venha para timeline estourado, né? Com um aspecto meio diferente, assim, né? Como aqui, por exemplo, essas imagens aqui tá meio estourado, e você fala, pô, eu filmei errado. Não, isso é porque é a leitura que o Premiere faz. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, quando eu jogo os takes aqui no Premiere, é selecionar todos esses takes, né, que eu tenho na pasta ali, e clicar com o botão direito, Modify,
Interpret Footage, venho aqui, né, normalmente vai estar selecionado esse primeiro aqui, mas como eu coloquei takes diferentes e mexi um pouquinho ali, já não está mais selecionado, mas ele vai selecionar aqui, você vem, muda aqui e coloca REC 709. Então você vê que já mudou aqui já a capinha, né, dos vídeos aqui, né, as thumbs aqui, e aí você pode já começar a editar. Isso é feito, né, automaticamente pelo Premiere quando você cria timeline. Se você importar, ele já cai para cá dependendo da versão que você utiliza. Então eu costumo fazer isso porque assim, eu prefiro fazer e deixar todos iguais do que ele ter uma leitura por algum motivo diferente e eu acabar fazendo o color, né, de forma errada no take. Então, fazendo isso, né, vem aqui, garanto que já tá em REC 709 para eu poder editar. E aí você vai ver que ele fica um pouquinho flat esse take, né? Essas imagens aqui são da 6400, né? Tudo em 8-bit. Eu fiz questão de usar os takes antigos que eu tenho aqui para mostrar realmente o potencial que tem o HLG. Você consegue ver aqui também, ele é um perfil que ele conserva muita informação, tanto nas partes mais escuras quanto nas mais claras. Então aqui você vê muito detalhe e você vê uma imagem que tá muito limpa, né? Não é aquela imagem com ruído, não é aquela imagem que vem granulada. E aí você vai falar assim, mas só funciona de dia e tal, quero ver onde tem low light. Beleza, isso daqui é um low light, né? Usando uma lente 35mm 1.8, não vou recordar o ISO porque já faz bastante tempo, mas aqui você vê que não tem aquele ruído feio nessa imagem, né? Você vê que a imagem é muito limpa e quando você edita ela, você puxa um color, não fica aquela imagem cheia de granulado, fica a imagem bem limpinha mesmo. Então assim, o alcance do HLG é muito bom. É por isso que eu falo, né, que assim, não que ele seja melhor com esse log, não é isso, mas a flexibilidade que eu tenho em trabalhar em diversos ambientes, ela é bem grande. E detalhe importante, como que eu faço a exposição do HLG? Eu faço a exposição de acordo com o que eu quero para minha imagem, ou seja, eu não preciso super expor, eu não preciso trabalhar igual o S-Log, por exemplo, em mais 1.7, mais 1.3. Eu trabalho na imagem, né? Obviamente eu faço a fotometria, né? Eu utilizo ali o histograma, o fotômetro, zebras também para não estourar, e eu faço a exposição da forma que eu quero, né, para a imagem final. Eu não costumo passar de 0.3, 0.7 ali no máximo, tá? Então isso é o padrão que eu utilizo e faz sentido para os meus vídeos. Aqui também tem alguns takes, né, na vertical. Reparem, né, tom de pele, reparem, né, como estão as cores aqui, cara, quando você puxa cores aqui fica muito legal. Um detalhe importante também que no DaVinci Resolve você pode fazer a transformação para REC 709 no Color Space Transform, dá para fazer. E quando você coloca na timeline, você não precisa fazer isso que eu fiz aqui, né, esse Modify, porque ele já interpreta da forma correta e você coloca lá na timeline, faz o color, né, se você não quiser transformar para REC 709, tirando ele do flat pelo Color Space Transform, você utiliza ele direto, igual eu faço aqui no Premiere Pro. Então vamos lá, depois que eu fiz essa conversão, eu vou vir aqui, né, e fazer os ajustes, porque esse perfil aqui, ele tem um flatzinho ali, e para a gente começar a fazer um color aqui, você tem que ajustar, né, contraste, a luminância e tudo mais. Você vê que não tem nada aqui clipando, né, nada estourado. O que que eu faço aqui, né, primeiramente? Eu vou escolher esse take aqui. Esse take aqui, ele ficou até um pouquinho escuro, né? Na verdade, eu tinha o parâmetro da exposição justamente para a hora que virasse não estourasse aqui os highlights no céu. Mas a recuperação que tem aqui no HLG, mesmo em 8-bit, ela é bem legal. Então eu vou pegar aqui um ponto, né, um ponto de imagem e começar a fazer um color aqui, né. Detalhe também importante, no meu processo eu não fico dividindo muitas camadas, né, para fazer correção de cor, depois eu faço color. Eu já faço tudo numa camada só, obviamente dependendo da complexidade que eu vou fazer o color. Eu vou puxar aqui um pouquinho de contraste também, vou puxar aqui embaixo, né, vou deixar uma imagem com um contraste até um pouquinho mais forte, eu gosto de imagem assim. E aí só que eu fiz aqui na curva a diferença que deu, né? Subi um pouquinho aqui nos highlights também, mas tá tudo ok, tudo dentro ainda aqui do que eu quero. E o mais importante, né, nessa imagem aqui tem uma compressão pelo YouTube e tudo mais, mas você não nota aquele granulado, né, que fica, né, se você puxar talvez um S-Log que você filmou numa exposição errada. Então aqui tá muito bom já, achei que tá bem legal também. Vou deixar essa imagem um pouquinho mais quente, subir aqui a temperatura. O vermelho aqui tá certinho aqui, né, no Vector Scope, mas eu vou puxar um pouquinho mais aqui, eu quero imagem quente, né, vou puxar aqui nos highlights. Lembrando que esse processo de color que eu tô mostrando aqui, obviamente eu ensino com muito mais detalhes dentro do curso, né, você vai ter acesso a todas as aulas lá, eu explico como é que eu monto todos os looks e tudo mais. Vou deixar um look com umas sombras um pouquinho mais esverdeado, tirar um pouquinho aqui. Quando não tem pessoas assim, acho até mais fácil fazer color, porque não tem tanta aquela preocupação de detonar o som de pele e tudo mais, né? Tem um cuidado bem especial ali. Vou vir aqui nas Color Reels também, de novo. Puxar um pouquinho mais.
E aí você vê, cara, assim, dá para fazer bastante coisa utilizando o HLG. Claro que aqui eu tô só mostrando um pouco do processo, né, em si. E aí também um ponto importante, né, você conhecer até onde você pode ir no arquivo, né? Por ser 8-bit, né, você consegue uma cor legal. Obviamente aqui tem cores para eu trabalhar, mas você tem que entender também quais são as limitações para você não gerar um bend na imagem, né? Que eu tô usando ferramentas que não estão degradando tanto assim a imagem. Se você usar um HSL, por exemplo, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então aqui um exemplo, né, peguei e corrigi, fiz um colorzinho aqui bem leve mesmo, dá para ir muito mais além. Eu vou aplicar um color aqui também, né? Então já estão convertidos esses takes. Olha como tá bem comprimido aqui essa imagem, né? É porque tem uma névoa também ali, né? No dia tava nublado, então acabou gerando uma névoa ali na praia, mas o processo aqui eu vou fazer basicamente igual ao outro, né? Vou puxar aqui a curva de contraste, vou subir bem aqui. O branco ali tá saltando um pouquinho mais, mas depois eu posso fazer um ajuste fino ali, né? Tô fazendo a curva S aqui, mas depois eu posso vir aqui e puxar um pouco mais, tirar um pouco mais os brancos, né? Puxar um pouco mais os pretos aqui. Aqui você nota que o tom de pele ele tá um pouquinho mais alaranjado, né? Até um pouquinho mais esverdeado. Então eu vou puxar um pouquinho mais aqui, subir o tom de pele, né? Pra ficar ali na linha dos skin tones. Olha a diferença que deu, né? Então já mudou bastante. Aqui eu vou fazer um color também um pouquinho mais quente, mas bem de leve mesmo. Ajustar aqui a imagem, vou puxar um pouco mais do contraste. E aqui nas curvas também vou fazer, né, uma alteraçãozinha aqui. Puxar um pouquinho aqui do vermelho. Esse aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado com a pele, né, para não sair muito daquilo que eu já tinha corrigido. Então aqui tá beleza. Eu vou puxar um pouquinho do azul aqui também na saturação. Reparem que tá longe aqui ainda, né? A parte das curvas aqui eu posso puxar um pouco mais ainda os pretos para dar um contraste maior ainda. Vou descer até encostar um pouquinho ali na barra ali, né? Aqui no zero sem deixar clipar. Subir também um pouquinho as sombras. Um pouquinho a saturação, mas eu vou tirar um pouquinho ainda aqui do laranja, né? Dar uma controlada melhor. Puxar um pouquinho aqui também, tirar um pouquinho do magenta. Jogar uma vinheta aqui. Pra mim isso aqui já tá bem legal já, né? Então saímos disso pra isso. Dá pra melhorar ainda mais, né? Puxar outras cores, enfim. Mas aí vai do tempo também que você tem pra poder fazer esse color, né? Aqui tem outro também que tá bem legal. Aqui a imagem também tá em 1080. E é a mesma coisa. Aqui, apesar de estar 10 bits, tá, é 8, mas é porque já estava antes e ele não mudou sozinho aqui. Mas enfim, isso não interfere em nada em fazer a correção de cor ou color grading. Aqui também mesmo processo. Vou puxar aqui uma curva. Vou puxar bastante isso daqui, quero um contraste bem legal. Ó, saiu do flat, protegi aqui os highlights. Subir um pouquinho aqui o tom de pele, né? Puxar um pouquinho. Isso aqui também, assim, para evitar ficar mexendo muito aqui na pós. Isso daqui é questão de fazer balanço de branco bem feito. Ali na hora talvez eu tenha comido bola, pode ser. Às vezes na hora de fazer o balanço de branco. Bom, olha só a diferença que deu aqui, né? Ficou bem legal esse color. Então até pode puxar um pouquinho mais aqui, né? Pra gente ver. E ainda aqui eu faria o quê? Puxaria um pouquinho mais os highlights aqui, um pouco mais quentes também. Vou voltar e... é isso, antes e depois. Ficou bem legal, né? Posso subir ainda mais aqui, se quiser. Vamos ver aqui na vertical, porque na vertical fica um pouquinho mais complicado. Então, ó, o tom de pele, né, os tons de azul ali ficou bem legal também. Uma diferença bem grande. Então é basicamente isso, né? É correção de cor e color grading, assim, bem simples de fazer, sem LUTs, sem muita complexidade, né? Você vai trabalhar de acordo com o que você tem na imagem. Então é basicamente isso, né? Claro que aqui eu só fiz uma demonstração só do meu workflow, claro que não dá pra mostrar tudo, né, o que eu sei em um vídeo de 10 minutos. Então, como eu falei, se você quiser aprender como que eu faço o color grading sem utilizar LUTs, configura a câmera, clica aqui embaixo no link, faça parte do meu curso também. Então espero que essas informações, mesmo que até um pouco mais superficiais e mais objetivas, espero que tenha sido útil para você poder utilizar se você tiver afim o HLG3. Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês, tamo junto, até mais.